Muito boa tarde a todos. É com um grande prazer que a gente tem uma nova live aqui da Finatec para tratar desse assunto tão especial que não é tão caro, faz parte do nosso negócio, empreendedorismo. E hoje trouxemos um grande especialista, engenheiro, empresário, professor da Universidade de Cornell, para tratar justamente dessa questão, empreendedorismo e como empreender nessa época de incerteza, dessas incertezas tão grandes que nós estamos vivendo nesses momentos. E como aprender com essas incertezas a um novo modo de vida, sempre empreendendo e facilitando e melhorando a nossa qualidade de vida. Professor Humberto, passo a palavra para si, porque a gente precisa se apresentar e começarmos a nossa discussão. Nós estamos ao vivo, no momento tem 46 pessoas assistindo, e conforme vamos tentar tornar isso bastante dinâmico, eu vou me permitir, de vez em quando, lhe tomar a palavra ao longo da sua explanação, caso entenda que chegou alguma pergunta que possa acrescentar, ou alguma dúvida de alguma das pessoas que estão nos assistindo que possa acrescentar mais uma nova visão, um novo ponto de vista à sua apresentação. Por favor, professor Humberto. Eu quero lhe agradecer, professor Armando, e em seu nome agradecer a toda a equipe da Finatec pelo convite. A equipe trabalhou de forma bastante prestativa para viabilizar essa nossa live, a equipe liderada pela Mônica. Quero agradecer a todos, também saudar a todos que estão nos ouvindo. Acredito que essa apresentação depois fica disponível a quem vier assistir também posteriormente nos canais digitais, e em especial também a nossa mensagem àqueles que estão talvez distantes, mundo afora, atravessando essa crise que o planeta se encontra em pandemia da chamada Covid-19. Aqueles que têm aí algum tipo de contato, de sentimento, sensação por parentes, atravessando algum tipo de dificuldade, fica a nossa sociedade. Eu gostaria, professor, de sugerir que a gente colocasse alguns slides que estruturam um pouco o raciocínio da nossa apresentação, para que, a partir dos slides, a gente possa, então, desenvolver o nosso bate-papo. A ideia é fazer de uma forma dinâmica, não vai ser um espírito acadêmico, essa apresentação, e sim um espírito mais empresarial, empreendedor, que é o tema que nós estamos abordando, e aí, então, a gente perseguir essa linha do empreender na incerteza, né? Vamos, então, eu acredito que o slide já esteja na tela de todos. O palco é seu. Isso. Muito obrigado. Passando, então, o primeiro slide, eu gostaria da gente resgatar um conceito sobre o que é economia, professor. Me parece importante nesse momento, porque todos nós temos aí o contato com a palavra economia no nosso dia a dia. Aqueles que não são economistas, principalmente, têm percepções um pouco disso. Eu gostaria de ter uma definição fundamental para que a gente se nivelasse a partir dessa para prosseguir os demais conceitos. E eu gosto muito desse conceito que está colocado no slide, que economia é a forma como uma determinada sociedade se organiza, instituições, regras, leis, condutas, cultura, se organizam a fim de produzir o seu bem-estar. Isso vale desde a origem do ser humano, um animal gregário, começou a se unir lá na histórica Mesopotâmia, né? E a partir de lá, então, a gente forma as bases do que é uma economia local, regional, nacional e global, né? Passando para o slide seguinte, então,
vem, então, talvez o principal indutor econômico. Quer dizer, quem é que faz uma economia girar? Quem faz uma economia girar é o empreendedor. É aquele que desafia o status quo, é aquele que busca o diferente, que ousa caminhar, transpor barreiras, o desvio, a fim de construir mais bem-estar para aquele seu ecossistema, para aquele seu habitat, né? E aí me parece até um pouco relevante que a gente discuta o papel do empreendedor e a incerteza. Quer dizer, eu fiz um resgate de uma tese e parece que o tema da nossa apresentação ele foi escolhido por ocasião dessa pandemia global, de calamidade pública que a gente vem atravessando no planeta, né? Mas não. Eu resgato aqui o professor Frank Knight, né? A tese o PhD dele, a tese de doutorado dele, na Universidade de Cornell, em 1916, e que em 1921 virou um livro publicado, também que é uma das referências aí para os economistas, para os administradores, onde ele define quem é o empreendedor. O empreendedor é aquele que age agora, face a incertezas, visando um propósito. Ou seja, a questão do empreendedorismo com incerteza, ela não é uma situação momentânea. Ela é algo que é inerente ao papel do empreendedor. Ou seja, eu não entendo que exista, inclusive, empreendedorismo sem incertezas. Talvez a principal certeza é que haverão incertezas na vida do empreendedor, né? O professor Frank Knight também define a diferença entre o risco e a incerteza. O empreendedor, obviamente, ele mede, ele calcula os riscos antes de iniciar a sua trajetória, o seu novo empreendimento, né? E qual a diferença desse risco para incertezas? E aí eu tenho uma figura em cima, eu como um bom goiano, fã dos rodeios, eu coloco ali aquele cowboy sentado e a porteira está se abrindo ali, o brete do rodeio se abrindo e vai começar alguma coisa ali. Ele avaliou os riscos dele, acredito, né? Ele deu algumas medidas de ação para isso, algum equipamento de segurança possível para essa situação, e ele vai correr um risco muito grande ali naquela abertura. Esse é o risco. Ele já mediu que ele pode cair, que o peso do touro é muito maior que o peso dele, que há uma dinâmica de movimento intensa nos próximos segundos de vida que ele vai passar, e assim por diante. Porém, há incertezas. A incerteza pode ser completamente caótica ou inusitada. Quer dizer, um raio pode atingi-lo, ou alguém da própria plateia, ou alguma coisa completamente inesperada pode acontecer. Então, a incerteza ela tem um grau de probabilidade de ocorrência muito menor do que o risco. Mas, quando ela ocorre, ela é transformadora no ambiente de negócio que está diante do empreendedor. Certo? Então, a incerteza é um agravante nessa escala em relação ao risco. Tá? Obviamente, em linhas gerais, o empreendedor ele corre esse risco visando algum tipo de lucro. No caso daquele cowboy ali, ele visa um prêmio, ele visa também, provavelmente, pode ser um outro propósito dele, o troféu, a glória, o reconhecimento público, e assim por diante. Então, tudo isso é levado em conta, e na definição do professor Knight, a palavra propósito, então, encampa esse alvo almejado pelo empreendedor, né? Todos os empreendedores, alguma coisa, eles têm como alvo. E eu consolido que essa grande nação de empreendedorismo mundial, ela tem como um dos ícones a figura de Wall Street, que é quem reconhece nas apostas, né, nas apostas eu digo na convicção de que algo
de positivo pode acontecer com uma determinada iniciativa empreendedora na figura do touro. O touro representa o crescimento no valor da bolsa, das ações na bolsa de valores, né? O touro para cima, o urso para baixo, as ações. Então, todos nós queremos subir nesse touro de ações em valor crescente, quando a iniciativa é daquelas que visam lucro. Obviamente, volto na questão do propósito, pode ter outros propósitos que não o lucro em um determinado empreendimento. Professor, é momento, se o senhor desejar intervir, fique à vontade, por favor, tá? E eu gostaria de passar o próximo slide. Humberto? Pois não. Juntando esses dois slides teus, né? O meu trabalho é muito ligado a impactos ambientais, então nós trabalhamos com esse oikos da economia, justamente para organizar o local onde nós vivemos, né? Nesse nosso globo todo. E fica bastante essa sua ligação, essas incertezas, constância com a incerteza, né, que o empreendedor deve dar início. E eu fico me lembrando aqui do livro do Kahneman, de Pense Rápido e Devagar, como que essa é a mente do empreendedor. Então, o empreendedor é aqui, para realmente ser um bom empreendedor, tem que ir pelo caminho mais árduo de pensar devagar, avaliando essas incertezas ao longo do seu caminho, né? O tempo avaliando risco e retorno, risco e retorno. É muito interessante essa posição. É dinâmico, né, professor? Nós, no vocabulário empreendedor, existe uma figura muito importante que é o plano de negócio. E o plano de negócio, ele cada vez mais tem que ser encarado como algo dinâmico. Ele precisa ser avaliado a cada segundo, basicamente, porque existem situações de contorno, é o caso do corona, nós vamos entrar nesse próximo slide agora que vai mostrar isso, que sacudiu os planos de negócio de praticamente todas as ações do planeta, né? Enfim, as sociedades todas estão questionando em grande monta o seu status quo e os seus próximos passos, né? Eu peguei, então, nesse slide, quer dizer, a figura de que existia um vírus no meio do caminho. Todo mundo estava no seu dia a dia, cumprindo rotinas, com tarefas, alguns indo muito bem, outros indo muito mal, alguns sem emprego, buscando alternativas, enfim. Existia toda uma dinâmica, mas era uma dinâmica que a sociedade aceitava como a rotineira, a corriqueira, né? E, de repente, apareceu esse vírus, e ele mudou tudo. Esse vírus tem sido, obviamente, estudado economicamente, os aspectos e os impactos. Alguns países têm sido muito agressivos na questão de medidas face ao combate do impacto econômico do coronavírus, outros menos agressivos. E eu achei muito interessante essa visão que foi trazida pelo pessoal de Word, onde eles segmentam 4 quadrantes, né? E os quadrantes, eles têm ali um sinal de mais ali, né, os 2 eixos, onde o eixo horizontal, ele vai separar as nações ou as regiões pela capacidade de coesão dos povos. Como é que esses povos respondem aos seus líderes, aos pedidos, né, do coletivo, da sua vizinhança, o respeito mútuo, a forma de coesão social que se tem estabelecida. Alguns povos pouco maduros, a um nível de desrespeito, a um nível, inclusive, de ameaça entre os cidadãos, e indo para um outro espectro na outra ponta do eixo, onde há um alto nível de coesão social, certo? É o caso de experiências que têm sido relatadas aí já sobre coronavírus, em países nórdicos,
Japão, Coreia, quer dizer, povos que se respeitam enquanto coletivo de forma muito intensa, né? No eixo vertical, eles segmentam a questão da cooperação internacional. Como é que os países vão se organizar enquanto uma estrutura única e também, mais uma vez, coesa para o combate ao vírus e aos efeitos do vírus, né? E com isso, esse estudo organizou 4 quadrantes. E a gente vê ao lado como o impacto, né, da previsão da economia global pode ser muito impactado de acordo com o rumo que se adote em relação ao quadrante aí ao lado. O que quer dizer isso? Quer dizer que se o planeta Terra, enquanto sociedade global, nós tivermos um menor nível de coesão, de coletivismo entre os povos, e um menor nível de aglutinação de esforços, de orquestração de esforços entre as nações, o impacto pode ser aí em torno de 2 a 3% de crescimento econômico global ao ano, para os próximos anos. Inclusive o prejuízo maior globalmente, já nesse ano vigente, né? Ou seja, o fundo será mais fundo. À medida que nós tivemos uma sociedade mais coesa e uma maior orquestração dos países, a gente reduz um pouco o impacto negativo do vírus econômico e a gente consegue uma retomada para um ponto maior de crescimento econômico a partir dos próximos trimestres econômicos, né? Isso é muito importante porque a lógica que se vê, né, a valsa geopolítica, a valsa de segurança das nações, a valsa de interesses econômicos de grandes grupos empresariais, tudo isso gera pressões internas nos países e gera pressões em organismos internacionais também que são, vamos dizer, orquestradores nesse palco, né, da economia global. Já no próximo slide, então, a gente nota como é que etapas nós vamos percorrer, então, em relação ao segmento nessa curva. Humberto, só para não perder a... Perfeito, professor. Umas perguntas bem interessantes Ótimo. que dizem respeito, eu acho que esses slides de agora, né? Com toda esses 4 opções, nesses 4 quadrantes aqui, a Carolina Augusta, ela pergunta, quando a gente fala em risco, basicamente são concorrentes, muito bem, o que ela quer dizer com isso, mas poderíamos pensar que nós, em Empreendemos, estamos sempre analisando diferentes situações, cada uma tem seus riscos e cada um tem seus retornos associados a esses riscos, né? Então, eu acho que era nessa pergunta. Depois tem essa foi da Carolina Augusta. Depois tem uma outra aqui, que a pessoa não me deu o nome, mas que ela levanta justamente nesse cenário pessimista que estamos vivendo, o que dizer diante dos pessimistas? Como é que a gente mantém essa força de empreender com tantas vozes contrárias, né? Desarrumando ainda mais o mundo, os pés no nosso chão. Que é uma coisa que também que o César Jansen levanta, que com essa polaridade que vivemos, nos joga de um nível ruim para todos. E isso é o que diz aí esse primeiro quadrante, né? Se a gente tiver uma grande cooperação internacional e uma grande coesão, todos crescem, e se a gente for para o outro lado, todos perdem ao mesmo tempo. Foi uma coisa que foi levantada num dos primeiros parágrafos do artigo do dia 20, depois eu resgato aqui. Mas, enfim, do Harari, isso. A Guaíra
me chamou essa atenção. O Harari, no dia 20, teve um artigo, se não me engano, no Financial Times, que justamente comenta esse ganha-ganha do quadrante 1 e esse perde-perde do quadrante 3. Então, só para a gente fechar esse momento da sua apresentação. Perfeito. Professor, muito relevante. Eu vou tentar fazer um comentário a respeito das 3 questões, mas existe aí um fundo de questão moral profundo, né? Quando a gente diz coletivismo, orquestração internacional, existe aí um papel dos líderes nesse contexto, e aí eu digo os líderes globais, né? Aonde isso não é de hoje, é óbvio, o ser humano passa por isso sempre, né? O cotidiano da geopolítica é esse, mas haverá um momento onde líderes precisarão decidir entre o interesse específico, pessoal, ou individual, ou nacionalista, versus o interesse do planeta, né? Esse tipo de orquestração, ele impacta bastante, pelo que a gente escuta, o tipo de impacto que nós recebemos, as influências que recebemos, da mídia, de canais de informação, de acordo com o que ouvimos, né? Isso pode impactar muito, positivo ou negativamente, né? Eu volto na fé e na convicção. A solução para o ser humano em sociedade está no empreendedorismo. Então, o que nós precisamos, e eu digo isso como quem já atuou no poder público, enquanto gestores e operadores, né, de políticas públicas, é prover um ambiente, um campo de jogo para que os empreendedores possam florescer de forma mais suave e mais alavancadora possível para a economia. Isso gera, quer dizer, quando mesmo o meu desconhecido, mas o meu colateral, o meu concidadão, né, gera um novo negócio, gera um impacto, ou ele está oferecendo serviços ou produtos que eu possa consumir de forma mais competitiva, inovadora, ou ele pode estar gerando empregos que vão impactar, de repente, é o filho de alguém que vai estar sendo empregado naquela situação. Então, empreendedorismo é a joia, é a gema que precisa ser protegida nesse momento, principalmente em momentos de colapso. É ali que está a nossa solução, certo? Quando esse empreendedorismo, então, ele é casado com o fundamento acadêmico, e aí entra o conceito da tripla hélice, que já é bem difundido, né, em todo o planeta, aí você tem um empreendedorismo ainda mais raro, quer dizer, aquele que tem conhecimento de ponta incorporado. Nós vamos chegar nisso ali na frente. Mas eu vou dar um exemplo muito claro, e aí eu quero saudar a Universidade de Brasília, né, no contexto aí da FINATEC, né, que a FINATEC se insere. Eu sou oriundo, né, da Universidade de Brasília também, me formei em 95 na universidade. Eu fiquei muito feliz ao receber a notícia de que a universidade está colocando seus laboratórios com foco em pesquisa da vacina, ou vamos dizer, de soluções para o coronavírus, né? Eu saúdo não só a Universidade de Brasília, todas as universidades do planeta que devem estar, nesse momento, buscando, né, tentando alcançar esse objetivo. E com um detalhe importante, à medida que o laboratório A, B ou C consiga determinado avanço, a forma de se fazer isso chegar maciçamente para a população global passará pelo empreendedorismo. Seja um empreendedorismo interno, nas universidades, nos institutos de pesquisa, ou seja um empreendedorismo parceiro, no princípio da tripla hélice, onde, né, a academia, o poder público e o setor privado atuam em conjunto, né? Esse vento gerado pela hélice em conjunto vai beneficiar a sociedade como um todo, certo? Voltando, então, para o nosso slide, quer dizer, nós estamos vivendo, então, esse momento de recolhimento, né? Várias funções definidas como não essenciais,
elas estão hoje impedidas, né, de trabalho. Eu sou daqueles que defende com convicção de que prevalece a vida, né? Então, eu sei que sofrimento, haverá esse isolamento, né, esse novo hábito que está colocado para a sociedade. Ele vai gerar impactos, né, e aí está colocado essa bolinha superior aí no meio, a palavra recessão, né, haverá impactos, consequências, mas, ao mesmo tempo, a gente precisa fazer isso que nós estamos fazendo hoje, uma reflexão. Que tipo de transformação precisamos passar, né? E isso vai nos levar, de forma mais consequente, a uma reconstrução. Passando os slides, eu tenho uma definição um pouco mais detalhada para cada um desses. Então, enfim, à medida que novos hábitos, novo ferramental geram conflitos, geram também oportunidades, né? Nós estamos hoje aqui fazendo uma live, provavelmente isso teria sido um evento em uma outra circunstância, se fosse presencial, lá na própria Academia Finatec. Mas nesse formato que nós estamos adotando aqui, que ganhou, obviamente, um nível de uso muito maior do que o que a gente tinha coisa de 2 meses atrás, né, dada o recolhimento, né, imposto pela Covid, nós vamos ter, então, um novo momento para a sociedade. Eu acredito que a educação à distância, por exemplo, será usada de forma muito mais intensa. Isso eu estou entrando no campo da reflexão, onde a gente analisa limites, restrições, a gente tem essa aceleração de mudanças, né? Vamos ter também um outro nível de inquietação concorrencial, que eu digo ali, mas as oportunidades vão ser latentes. E aí uma nova forma de se prestar serviço, de se criar produtos, de se suprir necessidades da sociedade, elas vão ser reconstruídas, né? Eu acredito que novas estratégias, novos modelos de negócio, novos processos empresariais, organizacionais vão ser redesenhados. E aí, professor, eu gostaria de me dirigir até um ponto que o senhor já conversou comigo, que é a questão das organizações governamentais. Quer dizer, como é que elas estão adotando prazos, senso de urgência, diferente do que a gente tinha, mais uma vez, há 2 meses atrás, né? Quer dizer, o coronavírus sacudiu a sociedade. O status quo, ele não é um dado. Na virada desse ano, nós tínhamos um ambiente que não previu, no dia 1º de janeiro, uma quase guerra americana e iraniana, e, logo em seguida, uma pandemia global. Nós estamos no mês de abril e já passamos por duas grandes turbulências, vamos dizer assim, no ambiente de negócio. Eu fico feliz em ver que além algumas... do petróleo, né? Além do petróleo, exatamente. Aí as consequências, né? A onda de choque, ela se espraia, né? Mas é impressionante isso. E eu acredito que isso pode ser um grande alerta a governos, a instituições, a ONGs, a paraestatal. A gente vê o Sistema S, por exemplo, se movimentando de alguma forma. Isso é um grande chamado para um repensar. Precisamos mudar o nível de entrega e o nível de serviço que temos perante a sociedade, né? E isso vale para todo mundo, né? E aí, enfim, dentro desse ambiente, né, sendo sacudido, eu quero endereçar agora um pouco mais a palestra, menos no nível macro e de teses, né, e de conceituação do problema. Eu quero entrar um pouco mais no dia a dia do empreendedor. Então, nesse próximo slide, eu trago alguns exemplos, quer dizer, coisas que estão acontecendo em meio a essa reconstrução que está em andamento, né? Eu vi, por exemplo, e os exemplos são riquíssimos. Eu trouxe alguns, obviamente, teria centenas de casos acontecendo, né? Mas trouxe alguns que têm repercutido de forma intensa agora, quer dizer, existia um modelo de negócio onde o prestador de serviços de fitness, né, de academia, de saúde, ginástica, remoto, via internet,
oferecia seus serviços e, de repente, uma empresa de fitness em casa americana, nascida em Nova York, essa empresa, de repente virou uma vedete no mercado. Ela teve agora, esses últimos 30 dias, 13% de valorização das suas ações no mercado. O que é que essa empresa faz? Ela vende equipamentos que podem ser conectados com salas onde os professores dão aula e o equipamento ele é ligado via internet, quer dizer, ali ele tem até uma foto de uma bicicleta ergométrica. Essa bicicleta vai estar conectada e o aluno vai estar com uma tela simulando como se ele avaliar a velocidade, a intensidade do exercício de cada um, enfim, fazer exercícios, programas, eu quero mais forte, subida, descida, enfim. É uma empresa que, como boa parte da população, os clientes-alvos, está em casa hoje, essa empresa está subindo a rampa, né, nessa montanha-russa de uma forma muito mais intensa do que estaria se não houvesse essa sacudida. Uma outra coisa que eu achei muito interessante, eu puxei essa notícia também, é de uma instituição religiosa em Dallas, que está fazendo agora o serviço de comunhão, ela está entregando a hóstia via drones. E me parece que, inclusive, tem um subserviço da Amazon por trás disso. Essa informação sobre a Amazon eu não consegui a confirmação, mas essa instituição ela entrega a hóstia no momento da comunhão, a celebração é feita também via internet, como nós estamos aqui, né? E quando o drone retorna, ele traz de volta as oferendas dos fiéis, né? Quer dizer, uma instituição religiosa mudando o seu modelo de prestação de serviço, usando drones. E o terceiro caso que está colocado aí é de uma empresa nascida em 2015, que até 2017 ela teve muita dificuldade em colocar o seu modelo de negócio. É um modelo de entrega, de mercearia via delivery, né? É uma empresa holandesa. E essa empresa, prestando serviço, ela agora, nesses últimos 4 meses, também experimentou um grande crescimento. Porque ela percebeu o seguinte, o grande concorrente dela não era a qualidade do serviço, a qualidade do produto que ela entregava. O concorrente dela era a razão de que os clientes potenciais gostavam de ir às lojas físicas, aos concorrentes, comprar produtos. Era um passeio, era uma diversão, era uma parte da atividade do dia a dia, do cotidiano. À medida que eles ficam isolados em casa, né, impedidos, ou foi freada essa liberdade de movimento em vias públicas, o movimento dessa empresa explodiu. O que é que aconteceu também? Ela acredita que a cauda longa desse efeito já começou a acontecer, porque aqueles que nunca haviam experimentado a compra online através dessa empresa, passaram a gostar, passaram a demandar outros serviços, inclusive, né? Então, enfim, eu chamei de montanha-russa só para dizer, pode ser que aconteça altos e baixos, experimentações, coisas que são momentaneamente bastante interessantes, mas que de repente não vão ter sucesso no médio prazo, vamos dizer assim. E outras que vão substituir grandes concorrentes atuais. Essa empresa holandesa, nesse ano de 2020, segundo a Nielsen, já aponta como o terceiro maior fornecedor de groceries, de mercearia, né, do país. Ou seja, era uma startup, em 2017 quase fechou, recebeu um round de investimento, e hoje é a terceira maior mercearia da Holanda, né? É muito interessante. Eu não sei se há alguma... né? Não, eu acho que isso aí responde em parte, mas a pergunta da Mônia Nezello, ela era a pergunta que ela estava ansiosa por saber a fórmula para empreender nessa situação de incertezas todas. E o que a gente está vendo aí é que
depende muito, não existe uma fórmula, cada um vai dentro do seu ambiente, do seu sistema, do seu ecossistema, vai ter a sua fórmula. Exatamente. Nessa linha ainda, colocar outras duas coisas aqui, o Gibran Mota, ele primeiro nos agradece, e lhe agradece pela palestra bastante oportuna para o momento que vivemos, mas ele justamente justifica, Gibran, achando que você já falou isso, se você está gostando da palestra, dê o seu joinha aí e se inscreva no nosso canal para depois receber as próximas lives, né? Mas, enfim, o Gibran aqui está perguntando, está dizendo que ele acredita muito no surgimento de vácuos no mercado. Se essa fórmula que a Mônia comenta, né, está justamente associada a essa capacidade de identificação desses vácuos no mercado. Que foi um pouco que a Cristiane Costa mencionou quando fala qual o papel das fintechs que preparam opções de crédito a vendedores e como é que isso poderia dizer das novas relações com os bancos tradicionais. Então, eu creio que são 3 perguntas que estão amarradas aí e seria... Falhou um segundinho, professor, essa última pergunta só teve uma falha. A Cristiane Costa, repetir. Ela pergunta, ou menciona o papel das fintechs que preparam opções de crédito a microempreendedores e como é que isso está relacionado com essa nova relação com os bancos tradicionais. Eu acho que são 3 perguntas que estão nessa montanha-russa que o senhor mencionou aqui agora. Eu gostaria de um pouco mais nas 3 questões. Eu trago um slide na sequência que eu chamo de nascidas nas trevas. Sempre que há um colapso, uma situação de crise, parece que tudo deu errado, né? Eu pego um exemplo, vamos dizer, global mais recente, quer dizer, existiram crises aí nesse meio tempo, de várias ordens aí, mundo afora, mas eu pego aí no caso da crise de 2008, né, que pegou muito forte setor financeiro e setor imobiliário, mas eu faço questão aí de lembrar que existem alguns grandes negócios transformadores, aproveitando os vácuos, como foi dito na pergunta, que mudaram cadeias produtivas. Acredito que todo mundo já ouviu falar do Uber, né? Ele nasceu em 2008 para 2009, também na mesma safra de scale-ups, nasceu o Airbnb, o Dropbox, a Spotify e as outras. Eu sou de uma geração, professor, de empreendedores que iniciou ali no final da década de 90. E eu tive a oportunidade de abrir uma .com, a superobra.com, em 1997. Nós começamos a empreender na internet brasileira. A internet estava começando a se chamar internet. Antes disso era RNP aqui no Brasil, a ARPANET mundial. Mas naquele momento ali de empreendimento, quer dizer, logo depois de 2000 para 2001, veio o chamado estouro da bolha. E as ações das empresas.com desabaram, né, no mercado americano e no mercado como um todo. Ali nasceu o Google, das maiores empresas do mundo hoje. Quer dizer, quando todos achavam que a .com estava liquidada, talvez a maior delas surgiu, né? Então, esses momentos de turbulência, o que eu brinco assim, um grande momento de oportunidade para quem sabe farejar as boas oportunidades, né? E aí, boas unidades, eu não digo empreendedorismo sequente, empreendedorismo imoral, não é aproveitar situações de ocasião, como a gente viu, por exemplo, várias reclamações de surto no preço das máscaras. E aí já é uma outra camada, não esse tipo de empreendedorismo de propósito que nós estamos buscando. Nós estamos buscando a ação de escola em prol da sociedade, né? Eu tenho, por exemplo, agora uma fé em uma atividade
muito interessante, que eu tenho desenvolvido um trabalho com um querido amigo, que é o General Lauria. Nós estamos desenvolvendo uma empresa que o foco dela é a incorporação de inovação para setores essenciais de defesa. Os países estão, algumas das notícias, inclusive, mais relevantes que eu tenho visto na agenda internacional, de exercícios militares ocorrendo no Oriente Médio, na Ásia. A China, por exemplo, fez uma circundolha que é reclamada por vizinhos, né? Enfim, enquanto nós estamos todo mundo, o cidadão comum, preocupado com o combate ao coronavírus, existe uma outra valsa sendo dançada mundo afora. A gente garantir tecnologia, comunicabilidade, consciência situacional, inteligência para as forças, né, de defesa brasileiras é algo que eu vejo como fundamental. Então, nós estamos apostando em direção. Eu estou só dizendo que é mais ou menos mercado americano. Se eu sou fabricante de para cachorro, fazer uma ração para cachorro tão boa que eu próprio a ração. Então, como eu estou aqui falando de empreendedorismo, eu estou demonstrando para vocês que eu provavelmente estou nessa trajetória empreendedora. Vi uma outra iniciativa acontecer, né, lá no início, na estruturação do negócio, na questões corporativas. Um nicho de mercado fundamental nesse momento, onde a economia brasileira, e na verdade a economia global, ela toda busca liquidez, né? Nós tivemos a pergunta sobre fintechs, eu vou interessar um pouco mais à frente também. Mas e se não houver dinheiro? Como fazer? De repente, tem empresas que estão no lugar certo na hora certa. Tem uma empresa que é a X por Y, que justamente é no sentido de trocas entre desculpa, o telefone tocou aqui, mas troca entre partes, envolvendo transações não financeiras, permutas. Se eu tenho um talento, um serviço a ser disponibilizado, e eu posso colocar isso em uma rede corporativa, né, multilateral, eu posso dedicar esse meu serviço e depois usufruir com outro serviço que essa rede me ofereça. Isso volta à origem do ser humano lá na Mesopotâmia, mais uma vez. Quer dizer, algumas razões que fizeram o ser humano se unir em torno de cidades, lá em Ur, né, foi a questão da proteção contra os ataques externos, né, a animais ou outros tipos de ameaça, e o comércio, o trade, a permuta. Nós vamos lá na origem. Se o mercado está em dificuldade de liquidez, é uma solução que pode ser. Isso vem crescendo nos Estados Unidos, foi um surto, mais uma vez, né? É a questão do nascido nas trevas, que eu estou dizendo. Pode ser que essa oportunidade agora seja muito bem aproveitada. Agora, eu queria entrar, professor, num outro raciocínio, que é o seguinte, e aí o nosso próximo slide traz isso, e se as pandemias, coloco entre aspas as pandemias, que eu não estou falando de pandemia no aspecto de saúde pública, mas e se essas turbulências forem recorrentes? Se o novo normal, né, como se diz, for turbulência, eu vou ter que colar empreendimentos, eu vou ter que negar o empreendimento, e eu vou ter que aterrissar o empreendimento durante, certo? A turbulência, ela também está muito ligada à palavra risco, falamos, e ela está ligada à palavra absurdo. E à medida que o absurdo deixa de existir, se o absurdo passa a ser algo cotidiano, como é que fica, então, a nossa vida, né? E aí o empreendedor fica reflexivo. Essa história do pessimismo e do otimismo, aquele cidadão ali naquele banco, nessa imagem, eu acredito que não está no caminho do pessimismo, ele está no caminho da reflexão, virado agora para um novo contexto de negócio. Então, vamos seguindo. Próximo slide.
Então, dado que a turbulência é uma constante, né, o contexto internacional, a gente já falou bastante sobre isso no decorrer dos slides anteriores, mas, enfim, tem tantas placas tectônicas globais em movimento, né, essa orquestração, como se diz, existe um movimento, nesse momento, em vários países, né, de privilégio ao nacionalismo, ao invés do globalismo, né, e aí, sem julgar isso tudo, mas eu quero só lembrar, quando um vírus surge em algum local do planeta, e se ele tem esse poder de disseminação, como é o caso que nós estamos vivendo agora, o planeta todo vai sofrer. Então, a discussão nacionalismo e globalismo, ela pode ter várias implicações, mas para o empreendedor, ela tem uma implicação de que você não pode ser apenas um mercado para agentes externos. Você tem também que olhar para fora nesse sentido. Uma outra turbulência constante é o nível, a velocidade de impacto e de mudança que nós temos experimentado nas tecnologias da informação, na eletrônica, também entra a questão da biologia e assim por diante, mas num setor que eu convivo com ele desde sempre, né, toda a minha trajetória em cima de tecnologia da informação e inovação. Quer dizer, sensores, robótica, big data, inteligência artificial, a impressão 3D, automação, quer dizer, tudo isso dos setores de forma radical, né? E ainda macrotemas, geopolítica, meio ambiente, os desafios que o meio ambiente está colocando para a nossa geração agora, né? Desafios sociais, direitos, né? Segurança, produção, as cadeias globais, como é que isso tudo vai ficar? Então, tudo isso são turbulências, mas tudo isso também são oportunidades. Mas o que a gente precisa ter de convicção? De que o ritmo de mudança, seja ela tecnológica ou não, ele cada vez é mais veloz. Não vai parar. Outro ponto, os avanços, eles são imprevisíveis. O que pode acontecer a cada momento, e se anunciarem a cura do coronavírus hoje? Quer dizer, impactos, e se isso for, obviamente, de uso maciço pela sociedade global? Existem impactos e consequências instantâneas, né? Se não for de uso maciço, existem também uma série de outros impactos, vai impactar na geopolítica, na sociedade, nos direitos, na segurança e assim por diante, né? E o contexto social também, que nos confronta com um ambiente onde a verdade é contestada rotineiramente, né? A gente vê discussões filosóficas ou estapafúrdias, às vezes, sobre a Terra ser plana ou coisa desse tipo. Então, enfim, a gente precisa ter um pouco de ponderação. Nessa camada da orquestração, que eu estava dizendo, ou do coletivismo, precisa ter um pouco mais de organicidade, um ecossistema um pouco mais estável, para que as coisas tenham consequência mais efetiva, né? Mas a verdade ser contestada é algo agora que entrou no cotidiano. Isso é um fenômeno, um efeito das redes sociais, para bem e para mal, tá? No contexto do empreendedorismo... Sim. Só claro. Quebrando um pouquinho a sua sequência, para pegar aqui uma pergunta do Luiz Cláudio City. E aí, pessoal, aproveitando, mandem suas perguntas, tá? Porque eu sei que é um tema que às vezes fica complicado, mas não estamos falando nada de abstrato, é o nosso dia a dia. Todos nós estamos, de alguma forma, empresários, empreendedores, seja a nível pessoal, das nossas famílias, seja a nível de empresas mesmo. Então, mandem suas perguntas, porque elas são importantes para a gente construir essa visão toda, né? Então, mas o Luiz Cláudio pergunta aqui que, de repente, nessa ótica sua, ele pergunta se o caminho entre os produtores e consumidores será encurtado e talvez até com o uso da tecnologia eliminar ou diminuir a quantidade de intermediários, né? E depois,
Era isso. Mas também o Jairo Keplax, que eu já tinha visto aqui, ele agradece a ótima abordagem que você está fazendo, dessas rupturas na dimensão global, e eu acho que tem a ver também com a questão do Luiz, que esses movimentos são reposicionamento dos negócios e da maneira de pensar o mundo. Então, como é que você comenta isso no âmbito do que você está apresentando? A palavra é transformação. Saudar o Jairo. O Jairo, eu conheci, teve um papel significativo, foi secretário de governo aqui no governo brasileiro no passado, fez um trabalho brilhante, empresário, né? E, enfim, saudar também o Luiz Cláudio pela pergunta. Os dois abordam a questão de transformação, professor. E o contexto de transformação, ele se intensificou. Eu acho que o coronavírus, ele serve, é óbvio que é algo lamentável, na perspectiva, né, na essência da existência do vírus. Agora, ele serviu para uma grande sacudida em confortos que a sociedade global estava sentada em cima. E nós precisamos aproveitar esse desconforto gerado agora. Quanto à cadeia produtiva, acredito que sim, haverá transformações sempre. À medida que você garanta que aquilo que sai do produtor tenha qualidade sanitária suficiente para eliminar intermediários e chegar à mesa, por exemplo, ou ao consumo final de forma direta, isso vai acontecer, certo? Isso vai acontecer o mais, vamos dizer, desintermediado possível, tá? Nós já temos situações onde existem fabricações acontecendo dentro de navios. Você tem produtos entrando, matérias-primas em um determinado local do planeta. Dentro de um navio onde são embarcados esses produtos, existe uma linha de produção para determinado processo de transformação, e o navio é uma indústria. À medida que o navio sai do porto de origem e se desloca ao porto de destino, essa linha de produção vai se movimentando dentro do navio e fazendo essa elaboração do produto final dentro do estoque do navio. Quando você chega ao porto de destino, você já tem o produto final, né, o elaborado, o semi-manufaturado ou manufaturado, já pronto para entrega naquele destino. Né? Então, enfim, isso é um dos exemplos. Né? Mas esse é bem interessante, esse exemplo. Eu vou depois fazer um comentário, mas antes deixa eu só dar um crédito aqui ao Gilberto da Mastec, que ele fez uma pergunta que não tem a ver com isso, mas está ligado a essa questão mais de biomassa. Então, ele comenta aqui que vem aí uma revolução genética, uma conexão global via... E do outro lado, uma conexão global via 5G, conectando todo mundo, um avanço exponencial da realidade aumentada, robótica e da inteligência artificial. Então, acho que nessa visão de um novo mundo que a gente só via nos filmes, né? Outro dia eu vi aquele filme de novo, Ex Machina, muito interessante, e como é que isso está cansando, né? Está nos atropelando, e é assim, né? Agora, nesse do navio, é interessante como o empreendedor foi lá e colocou uma fábrica dentro do navio, isso é bastante interessante, e como que a legislação vai atrasada, né? Porque no instante que eu coloco uma fábrica dentro de um navio, os dejetos dessa minha fábrica são espalhados pelos oceanos sem controle. Então, sim, de alguma forma, talvez eu esteja minimizando o custo extra meu de tratamento de resíduos com essa fábrica apátrida. Mas, enfim, isso é para os legisladores e não é para a gente ficar discutindo agora. Eu acredito que o próprio navio, caso que ele possa ter uma estrutura ali lateral ou de tratamento ou de, pelo menos, de depósito para esse rejeito, né? Que possa ser depois dado um encaminhamento devido, né?
Mas eu queria, professor, um slide de contextualização do empreendedorismo, que é o próximo, voltar a essa questão. Quer dizer, nós temos toda essa turbulência acontecendo, o Gilberto, né, o Gilberto preside o Instituto Iluminante, que é uma das instituições que vem discutindo esse problema, né? Eu vi aqui o comentário dele também, e no próximo slide, quando a gente trata sobre o contexto do empreendedorismo, eu gostaria de chamar a atenção para um ponto. Eu não sei se pode ser colocado na tela o próximo slide. Mais um, isto. Pois bem, o empreendedorismo, professor, eu gosto de enxergá-lo, obviamente tem uma grande massa de empresas que não estão retratadas neste diagrama. São as empresas que têm atividades inovadoras, transformadoras ou novos empreendimentos internos, que transformem internamente essa empresa, certo? Mas isso aí, esse ecossistema de empreendedorismo, né, esse diagrama, nos mostra que a partir de políticas públicas, eu gero consequências nos ecossistemas, em primeira instância, que vão nas startups, que são as empresas que estão fazendo, aí startup que pode ser uma startup de uma empresa nova crescendo, nascendo e crescendo, ou uma nova iniciativa dentro de uma empresa existente. Mas todas elas mirando o quarto degrau, que é o degrau das scale-ups. O que são as scale-ups? São as empresas que geram consequência de impacto para a sociedade. O último degrau, ele está profundamente ligado com os degraus anteriores e principalmente com a de políticas públicas. Nós tivemos já perguntas sobre questão de fintechs, nós tivemos perguntas sobre a transformação da cadeia produtiva, a desintermediação. As scale-ups são aquelas que vão conseguir fazer, as fintechs, por exemplo, podem se enquadrar, algumas delas vão se enquadrar, obviamente, nessa categoria. Algumas que já são grandes aqui no Brasil, por exemplo, se enquadram nessa categoria. São empresas que conseguem crescer de forma escalável. Cada novo montante ou unidade de energia que eu aplico a essa empresa, unidade de recurso que eu aplico a essa empresa, ela cresce mais do que na etapa anterior. Isso é a definição das scale-ups. Ou seja, à medida que eu jogo recursos financeiros, intelectuais, capital humano, conhecimento, acesso ao mercado, para as scale-ups, o modelo de negócio e os fatores de produção dela alavancam muito mais do que aquilo que foi injetado na empresa. Isso cria valor. E eu ilustro isso, o impacto das políticas públicas nessa direção, quando a gente percebe, eu vou pegar um exemplo que tem acontecido mundialmente, que é o caso do crescimento das empresas chinesas no mundo. Eu pego aí a lista da Forbes, as 500 maiores empresas do mundo. Agora, em 2019, ano passado, a China praticamente empatou com os Estados Unidos. Crescente de que há 20 anos atrás, praticamente não existia presença chinesa no ranking da Forbes. E, de repente, decolou. Ela está focada em empresas de alto impacto que tenham presença global. E isso está gerando, então, uma transformação de riqueza dentro do país. Eu aqui, de forma alguma, estou entrando em questão de julgamento sobre modelo político ou questão de liberdade do cidadão. Não é esse o propósito desse slide. O propósito dele é objetivo. Entre as 500 maiores empresas do mundo, 121 são americanas, 119 são chinesas hoje. Não sei o impacto do coronavírus nessas 500 maiores empresas do mundo. Acredito que pela trajetória que vem acontecendo nos últimos anos, 2020 é o ano que a China ultrapassará os Estados Unidos em número de empresas no ranking da Forbes. Certo? E da onde vem o papel das políticas públicas nisso?
vem do momento, eu caso com a figura, com a questão das fintechs que foi colocada. Vem do momento onde eu tenho uma lógica de governo e definição, né, de papéis, de modelos, de instrumentação com relação de mercado, relação de consumo, relação de trabalho, modelo de relação do setor financeiro com o setor privado, empreendedor, e assim por diante, que impulsiona negócios ou que segura negócios. Isso é muito sério e precisa ser olhado. O meu Ministério da Economia, ele é um ministério alavancador do empreendedorismo ou ele é um ministério fomentador de uma estrutura de sistema financeiro, né, para o país? Aquilo que a gente estava discutindo hoje pela manhã, né? Exatamente. Essa é uma conversa rica. Essa é uma conversa que precisa ser... E é uma conversa que eu adoraria estar participando, porque quando os critérios que predominam nas decisões de política pública não são os de simplificação, e os de competitividade para o empresário, obviamente com a contrapartida de crescimento que precisa ter, certo? Não é pegar dinheiro para botar no bolso de empresário na forma de lucro das suas empresas. Isso precisa ser muito bem calibrado para que seja, na verdade, um estruturador de crescimento orgânico e sistêmico para o país. Certo? Então, enfim, aí existem vários casos, vários modelos que podem ser discutidos, mas o grande ponto... E na nossa camada, quer dizer, só para concluir essa questão desse diagrama do que eu gostaria de passar, professor, existe aí uma plataforma muito importante, que é a plataforma do ecossistema. O ecossistema é um arranjo, um conjunto, né, de estruturas, de rede social. Social, eu digo, de rede não da rede social em si, mas um conjunto de organizações, de instituições, de estruturas, prédios, modelos de suporte, mentoria, network, a convergência, a possibilidade de troca de experiências entre empresários, né? Eu, por exemplo, só estou aqui nesse momento porque sempre participei de tipo de organização, nos seus modelos, né, nos últimos 20, 30 anos, né, e principalmente por conseguir, através desses ecossistemas, verificar rápido quais seriam meus fracassos. Empreendedor de sucesso não é aquele que não é nunca. Empreendedor de sucesso é aquele que falha rápido, corrige e acerta logo em sequência, certo? Eu já falhei muito, e graças a Deus consegui corrigir a tempo, certo? Então, o ecossistema, professor, é esse arranjo orgânico, né? Regional, nacional, às vezes, ou internacional também, que te permite esse tecido de suporte. Porque a vida do empreendedor solitário, autônomo, independente, ela é muito complicada. Ela é bem mais difícil. A gente tem até um slogan de mais de 20 anos, já que a gente usa em um grupo aqui de Brasília, que foi o antigo grupo dos jovens empresários, que é que, às vezes, quem caminha sozinho vai até mais rápido, mas quem caminha junto, seguramente vai mais longe. Então, aqui mais uma vez, é uma chamada para que caminhemos juntos, né? Empreendedorismo, seja o empreendedorismo privado, com foco na criação do negócio, que é o empreendedor na essência do termo, ou seja, o empreendedor que está dentro das organizações públicas, da academia e assim por diante. O empreendedorismo é diferente de todas essas camadas. Esse é o ponto. Então, eu, aluno da UNB, por exemplo, convivi com vários professores extremamente empreendedores, né? O professor que me orientou a minha tese de monografia, lá em 1994, 93 para 94, extremamente dinâmico, professor Zé Augusto, da Forte, né? Um querido amigo. Então, enfim, citando ele, eu ilustro vários amigos que temos na Universidade de Brasília, no Departamento da Computação, o professor Liu Wegang, no Instituto de Exatas, o professor Gladstone, lá na Faculdade de Tecnologia, e seguramente no Brasil todo, né, em toda a estrutura de universidade. Essa parte de ecossistema, precisamos ter espírito empreendedor do país. Essa é a mensagem, professor. Isso. Né?
Essa parte de ecossistema, eu creio que é bastante importante. Eu estou vendo aqui a pergunta do Tiago Queiroz, que ele como os governos estaduais e municipais estão preparados para este novo momento que está surgindo. E eu da nossa discussão hoje pela manhã, e eu comentando que outrora, eu acho que até isso precisa ser bastante atualizado, mas outrora a inovação tecnológica tinha um tempo totalmente diferente, né? Para o empreendedor que virava a chave em um dia, para o consumidor que em 5 dias estava comprando aquele novo produto, e para a academia que em um mês estava começando a entender aquilo e trabalhar já com aquilo, e colocar aquilo nos seus transferências de conhecimento. Depois o governo chegava muito mais tarde para apoiar, porque até isso começar a entender e ele reagir era uma demora natural de todo o processo de incorporação dessa inovação na sociedade, e o legislador chegava lá embaixo até ele permitisse mudar a legislação para acomodar aquela nova inovação. Isso era um processo bastante mais demorado. O que eu vejo que esses ecossistemas permitem é que a gente traga pessoas de todos esses atores e aquele intermediário que quem comentou frente estava assumindo, realmente some nesse processo de ecossistema, né? Porque a construção é feita por todos e eu não fico reagindo a alguma coisa que eu ouvi falar e que para isso que eu tenho que criar uma nova legislação. Então, nesse sentido, eu creio ter respondido por si a resposta à pergunta do Tiago. Exatamente. E eu acho que tem duas questões aqui que são mais instigantes. Eu não queria, mas as pessoas estão falando. E eu vou utilizar aqui a voz do Gilberto Narmastec também, juntar com a Verônica Mentor, algo parecido, perguntou algo parecido, com relação à mudança na hegemonia global em favor da China no pós-Covid-19. Bem, enfim, enquanto empreendedor, uma resposta para essas duas pessoas, sem desviar muito do nosso assunto da live. Perfeito. Eu acredito, professor, bom, eu sou da tese em favor do globalismo, sabe? Eu acredito que nem problemas e soluções chegarão do exterior, né? Aliás, eu faço até uma referência, quase 20 anos atrás, se não me engano, fui à Expo Lisboa, aquela exposição mundial dos países. Quando aconteceu em Lisboa, ela marcou o renascimento, né, de Portugal na arena global, um país moderno, ascendendo à União Europeia. Eu morava lá nessa época. Ah, que maravilha. O tema, então o senhor vai se lembrar, o tema era um oceano, um planeta. Algo assim, era o tema da Expo em Lisboa. E ele mostrava que mesmo os países que não têm oceano, é o caso da Suíça, por exemplo, foi usado como exemplo, o impacto naquele país, impacto econômico, impacto ambiental, diversos impactos os países mostravam como era essa questão do oceano. Paraguai ou Suíça, que não tem oceano, falando sobre o tema. Isso só no sentido de ilustrar a questão e o papel da China nesse momento. Eu acredito que a China tem um papel relevante na arena econômica mundial, mudou nessa última década em especial a geografia da produção industrial no mundo, certo? A China ela mudou a lei da gravidade no aspecto de cadeias produtivas físicas do planeta, né? A indústria de transformação tem fatores de competitividade na China que, por mais que vontades políticas às vezes impactem, um pouco mais, um pouco menos, mas é muito difícil essa concorrência. Essa questão, então, permite um outro raciocínio.
como integrar a China na cadeia de negócio, na sua cadeia produtiva do seu negócio, né? Não só como China fabricante ou fornecedora, mas pode ter outras mensagens importantes. O cidadão chinês passou a consumir também. Então, não é à toa que a China tem grandes empresas, é porque o mercado interno também está crescendo muito, né? E o que é que eu poderia fornecer ao mercado chinês? Isso pode ser uma grande oportunidade de negócio, né? Eu trago, professor, em mais 4 slides agora, mensagens curtas para o empreendedor, então, sobre posicionamento. Qualquer que seja seu ramo de atividade. Nós temos, então, empreendedores do setor de serviços, do setor do agronegócio, do setor industrial, né? Mas algumas coisas percolam todos eles. A gente pode, talvez, passar por esses slides e aí deixar as perguntas para o final, para a gente, então, enfim, consolidar. Pode ser assim? Sim, por favor. Ok. Primeira mensagem, então, no próximo slide, é o papel da liderança. Empreendedor, ao meu ponto de vista, tem como principal dever de casa e fator de sucesso desenvolver uma liderança competente. Esse é o farol, essa é a pedra fundamental. E a liderança, seja pelo aspecto moral, seja pelo aspecto, né, do coletivismo que nós tratamos, né, da coesão, e do prestígio ao ser humano, liderança pensa primeiro nas pessoas. Liderança engaja os liderados. No slide seguinte, a gente mostra que a carreira, né, e o papel do líder. Se puder passar o próximo slide. Isso. A carreira do líder, ela não é determinada por quem grita mais ou tem voz mais grossa. É por quem traz propósito para a mesa. Como a gente viu lá no início da apresentação, o empreendedorismo, ele tem como consequência e resultado, benefício, um propósito alcançado. Então, o despropósito é muito perigoso, certo? A outra coisa, o despropósito, levar a uma ideia insana, coloca a carreira de qualquer empreendedor e daqueles que o cercam em risco, né? Portanto, a mensagem é muito objetiva, ela serve em qualquer contexto. Não seja um líder estúpido. Não seja um líder estúpido. Pessoas dependem de você. A nação, a sociedade aposta em você. Não seja um líder estúpido. Na sequência, eu trago um exemplo de liderança sã. E a liderança sã eu coloco numa situação crítica. Eu usei a figura, no slide seguinte, do submarino. Imagine a figura de um comandante em um submarino, numa situação crítica, ou qualquer que seja, ou guerra, ou esperamos que não seja uma de guerra, mas que precise ficar submerso. Se puder passar o próximo slide. Que precise ficar submerso por um tempo prolongado. 15 dias, 30 dias, a gente fica em casa num momento como esse de Covid, né, alguns dias já fica agoniado. Imagina alguém dentro de um tubo de álcool, submerso a X, né, metros de profundidade, num ambiente como esse da foto que nós estamos vendo aí, onde não há espaço nem para se espreguiçar direito, né? Imagina o nível de tensão que todos ficam. Então, alguns ensinamentos que vêm de lá é que, primeiro, seja fundamentado. Os seus liderados, eles estão com conhecimento, com informações que podem fazer diferença na sua tomada de decisão. Portanto, não saiba tudo. Escute. Tenha a humildade de ouvir. Segundo ponto, seja coesivo. Você tem que trazer o ambiente para a interação.
acolher o contraditório como algo construtivo, certo? Terceiro, seja comprometido com o propósito. Essa é a figura basilar do líder. Ser comprometido com o propósito. Abrace a sua causa. Tenha empatia, senso coletivo e caminhe na direção do propósito. Próximo slide, como segundo mantra do empreendedor, se puder passar o próximo slide, busque diferenciais significativos. Eu tive um professor na França, professor Dominique O, que ele dizia que ele é professor da cadeira de estratégia, né? É professor da cadeira de estratégia, e ele dizia que a melhor estratégia é o monopólio. Se você conseguir um monopólio, resolvido a estratégia. Mas como nem todo mundo tem um monopólio, então vamos aqui estudar o que é estratégia. Quer dizer, ele começava o curso dele dessa forma e a gente tinha depois mestre de aula com ele sobre estratégia. E o foco está muito ligado à questão do diferencial. Quando você não tem um monopólio nato, ou por uma concessão, ou por algo que seja muito específico de uma situação, você precisa criar o seu monopólio, entre aspas, que seja aquele diferencial imbatível, que significa valor claro e valorizado pelos seus clientes. Então, busque diferenciais significativos no seu negócio. Próximo ponto para o empreendedor, tenha um portfólio resiliente. Nós estamos falando de uma atuância permanente. Se você tem todos os seus ovos na mesma cesta, se essa cesta tiver um acidente, o seu negócio acabou. Portanto, vamos dividir os ovos. Vamos colocar um pouco de diversificação, vamos pensar em produtos colaterais. Aquela empresa, saúde em casa, fitness em casa, que a gente falou lá no início, aquela empresa americana, o foco principal do produto dela era a venda da bicicleta ergométrica. E nesse momento, ela usou um colateral, ela diversificou o portfólio. Não é mais a venda da bicicleta que é o grande ponto. Ela está vendendo o serviço de aulas em casa, via internet. Ou seja, um produto colateral, ela diversificou o portfólio existente. Isso trouxe a ela resiliência e ela cresceu no valor de mercado. E por último, me desculpa, o penúltimo, tenha aí a capacidade de gestão, nas métricas e no plano. O plano de negócio que foi definido, quer dizer, esse piloto de avião, ele decolou de algum ponto com um destino definido. E ele está ali com um painel de controle medindo todos os seus indicadores para atingir aquele objetivo. As suas métricas são fundamentais. Se há um problema no transcurso, você precisa refazer os seus cálculos, refazer o seu plano e, por vezes, até mudar o seu destino, certo? Então, ter o plano e olho nas métricas, o professor Porter dizia que aquilo que não se mede não tem perspectiva de evolução. Você precisa medir o seu negócio. Os propósitos, os indicadores vão gerar consequência positiva. E agora sim, por último, a minha sugestão é que supere os 2%. O que são os 2%? 2% é uma figura de que o Brasil representa, na global, em torno de 2%, em qualquer que seja a cadeia produtiva. Certo? Então, talvez no agronegócio, a gente tenha um pouco mais de 2%, e na indústria a gente recalibre um pouco para baixo, isso daí, mas o PIB perante a economia global é em torno de 2%. Varia com a oscilação de câmbio e tudo mais, mas o 2% é algo, vamos dizer, como simbólico nesse momento. Tá? Nós, no Brasil, temos infelizmente, uma visão introspectiva. Nós criamos empresas para o mercado doméstico. Eu acho que a Covid, ela traz como efeito colateral positivo nos lembrar a todos de que o mundo não é só o Brasil.
Portanto, ultrapasse as fronteiras. Eu encerro esse slide trazendo como exemplo o mantra na criação da Universidade de Cornell, onde perguntaram para o professor Ezra Cornell, fundador da universidade, o que é que ele desejava fazer naquele momento. E ele escreveu isso que está aí nesse quadro, no cantinho aí. Eu gostaria de fundar uma instituição onde qualquer pessoa pudesse encontrar qualquer estudo, qualquer conhecimento. E aí o mantra da Universidade de Cornell, então, é esse. Any person, qualquer pessoa, any study, qualquer ensinamento. Ou seja, precisamos abraçar o mundo, a diversidade, ultrapassar as fronteiras, não se limitar. Se o idioma é um fator de barreira para você, traga um sócio que fale outros idiomas. Se a viagem internacional não é mais possível, crie online. Use o mundo digital para alcançar outros mercados. Tenha parcerias, distribuidores. Enfim, acesse os outros 98% da economia. Com isso, eu encerro os slides, professor. Obrigadíssimo. Fico aí. Muito importantíssima essa reflexão. Creio que as pessoas que estão assistindo conosco concordam comigo. Toda essa reflexão necessária para quem é e para quem não é empreendedor, né? Ou para quem não sabe que é também, porque empreendedor não é só aquele que vende alguma coisa, mas tem muitos outros papéis possíveis. Temos mais 5 minutos, eu vou ter mais algumas questõezinhas, mas para aqueles que eu não conseguir colocar as perguntas aqui, eu peço desculpas, mas o professor Humberto depois vai respondê-las e nós vamos encaminhar-lhes desde que vocês se inscrevam e deixam aqui seu contato. De qualquer forma, a Mônia Nezello já tinha comentado sobre anteriormente e ela questiona se nós iremos depois nos limitarmos ao consumo de produtos extremamente necessários ou depois que isso tudo passar, que isso passar, nós voltaremos a consumir o que nós havíamos dizer. Que isso vai afetar? Nós estamos discutindo aqui o fator de produção, mas o fator produção tem impacto direto no padrão de consumo. Então, isso foi um pouco também da pergunta do Fábio Condé, que nessa era do pós-coronavírus, o cliente não vai querer apenas ganhar na relação com as marcas, mas vai querer saber qual o benefício que elas trazem para o mundo. Então, acho que também essa questão do padrão de consumo, né? Como é que isso vai ser alterado por tudo isso. A Raquel faz essa questão mais dirigida à área de saúde, mas principalmente como que se a saúde vai trocar de patamar de prioridade nos investimentos em termos de educação. Antes de terminar e passar a palavra, porque depois provavelmente a gente vai estar com um tempo reduzidíssimo, nós queremos informar que a Academia Finatec tem uma programação de lives, que se você está querendo conhecer mais sobre a nossa instituição, sobre a nossa fundação, em particular sobre a Academia Finatec, entre no LinkedIn, entre no nosso site, se inscreva para continuar recebendo as nossas indicações das próximas discussões que nós estaremos levantando. Humberto, deixa essas últimas 3 perguntas para ti. Perfeito. E depois a gente vamos encerrar. Eu começo pela última, mas eu acredito que há uma grande transformação na medicina, no setor de saúde como um todo, na iminência de acontecer. O professor Armando citou uma reportagem do professor Yuval, né, da Universidade de Jerusalém, mencionou que, e uma parte dessa reportagem que ele mencionou, o professor Yuval cita que transformações que já vinham sendo debatidas há décadas na universidade que ele
leciona, por exemplo, educação à distância, em questão de semanas foram resolvidas, dado o coronavírus. Se isso aconteceu na educação, imagine o que estão atravessando os profissionais da área médica, que obviamente têm feito aí um trabalho extraordinário e dedicado nesse momento. Mas o que nós precisamos, e aí o casamento de tecnologias disponíveis com o talento da área médica e do serviço do setor de saúde à população, poderíamos, obviamente, mudar o nível de impacto desse setor para o planeta, né? Principalmente em regiões menos atendidas. Principalmente em regiões menos atendidas. Tá? Então, a telemedicina, no meu ponto de vista, é algo que vai ganhar uma força enorme, e outros tipos de ferramental para o atendimento à distância do cidadão. Tá? Quanto à questão levantada pelo Dr. Fábio e pela doutora Mônia, eu diria que cresce em importância, cada vez mais, o chamado consumo consciente. Então, o que é que estaremos consumindo é algo que depende muito de culturas regionais, depende muito de patamar de renda per capita dos países. Quer dizer, à medida que você tem um pouco mais disponível e menos risco no ambiente, do ponto de vista do cidadão, você gasta mais com supérfluos, né? À medida que você tem uma economia voltada a uma economia de guerra, como se diz, você elimina esse tipo de gasto. Então, o consumo consciente ele é responsivo à ação de contorno que está dada pela economia, né? Mas eu acredito que marcas que prestigiem essa questão do meio ambiente, prestigiem a questão da responsabilidade social, cada vez mais ganharão importância. A gente viu, por exemplo, agora campanhas, eu volto à pergunta das fintechs, nós temos esse problema, né, no sistema financeiro brasileiro de concentração em um oligopólio que gera poucas alternativas, né, concorrenciais que beneficiem o setor tomador, né, o empresariado ou o cidadão consumidor, né? À medida que você tem fintech surgindo nesse mercado, você abala um pouco essa situação. Você cria novas alternativas para os consumidores de crédito. E o que a gente vê é que os grandes bancos e tudo mais também adotam uma postura talvez um pouco mais de responsabilidade social nesse momento. A gente viu um dos grandes fazendo aí uma campanha de doação de R$1 bilhão, questão de 2 dias atrás, para auxílio a populações em situação crítica, né? Então, as favelas e assim por diante. Então, enfim, esse tipo de notícia é bem-vinda, né? Mas eu acredito que não é suficiente e não supera a necessidade de uma agenda de se repensar com um propósito coletivo qual é o modelo econômico que nós precisamos para o nosso país. Então, com isso, professor, eu gostaria de encerrar lhe agradecendo a Finatec pela oportunidade e dizer que nós estamos disponíveis, a hora que formos chamados, para esse repensar do protagonismo do empreendedor num novo modelo, numa nova equação econômica para o nosso país. Fantástico, Humberto. Obrigadíssimo. Realmente foi uma discussão ótima e é um pontapé de partida, porque tem muito material para a gente continuar discutindo para todos os lados. Eu quero agradecer também todos aqueles que nos acompanharam durante essa hora e meia dessa discussão. Tenho certeza que aprenderam da mesma forma que suas perguntas enriqueceram toda essa discussão. Muito obrigado a todos e nós vamos desligar a partir de agora. Um bom final de semana e cuidem-se.